forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa de orientação cristã da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que propõe buscar nas Escrituras Sagradas orientações de consolo, estímulo e exortação para uma vida com sentido. Nosso tema de reflexão para hoje é Nossa Missão no Mundo. Milhares de pessoas estão espalhadas pelo mundo realizando inúmeras atividades. A grande maioria das pessoas vive o dia a dia no piloto automático sem perguntar-se sobre o sentido da vida. Estarão essas pessoas conscientes de suas missões na vida e por que elas estão no mundo? Eu e você já refletimos sobre esta pergunta? Quem poderia então falar e orientar as pessoas respondendo esta pergunta? Diariamente acompanhamos nos noticiários e meios de comunicação sobre movimentos e motins de pessoas que invadem espaços públicos e privados, não mensurando os prejuízos desta atitude. Se isso acontece nas ruas das cidades, a grande maioria destes infratores, que é levada então para o presídio para cumprir a pena diante dos seus atos, acaba desencadeando movimentos de destruição dentro do próprio complexo prisional. A maioria dessas pessoas são pessoas muito jovens, que com suas atitudes comunicam que não estão nem aí para a vida e muito menos para o sentido dela. Diante dessa situação, a aflição toma conta das famílias, onde muitos pais custam acreditar que os seus filhos então estão a serviço da criminalidade. Surge então a pergunta pelo culpado de tal situação. Por vezes fica muito mais fácil e simplório lançar a culpa para as autoridades, ou na crise econômica, ou na fragilidade do sistema de educação, ou na falta de oportunidade e assim por diante. Certa vez alguém citou que em uma viagem ao norte do nosso país parou à beira da estrada para tomar um refrigerante. Ao entrar naquele determinado estabelecimento, um quadro lhe chamou a atenção onde estava escrito: "Você não pode consertar o mundo, mas pode ser um bandido a menos nele." Isto nos leva a lembrar do ensinamento apresentado pelo livro de Provérbios, onde lemos: "Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele." É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. O ser humano vive a todo tempo sua vida diante do passado, presente e futuro. Desta forma, sempre que olha para o seu passado, para os erros cometidos, tem a oportunidade de aprender a administrar o presente, mudando a trajetória e os rumos do seu futuro, contribuindo assim para as coisas ao seu derredor. Se observarmos bem a maioria das notícias das quais lembramos há pouco, vamos perceber de que houve um déficit e falhas na educação, não simplesmente por parte do sistema de educação, mas dos pais destes filhos. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos também no livro de Provérbios a seguinte lembrança: "É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha." Por isso também o livro de Provérbios nos motiva com a seguinte instrução: "Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha." Mas o que é corrigir e disciplinar os filhos? Ou como é possível corrigir e discipliná-los?
Eu já conheci famílias que, em nome da disciplina e correção, decidiram alfabetizar os filhos em casa, não permitindo que eles frequentem lugares e espaços com outras pessoas, com o ideal de que elas estariam imunes de serem contagiadas por uma má educação. Por outro lado, já encontrei famílias não medindo esforços nem recursos financeiros para colocarem seus filhos nas melhores escolas, nos melhores cursos de formação, com aulas complementares e especiais na área da música, esporte, arte, lazer e demais atividades, querendo dar o melhor para os seus filhos. Tanto numa quanto em outra situação, o que jamais poderia faltar como ponto de partida é o princípio do amor. Contudo, em nosso tempo, esse princípio tem sido mal entendido e, por isso, também mal praticado. Pais que amam os seus filhos não podem fazer todas as vontades da criança, pois isto não é amor, mas por vezes conveniência dos pais para evitar certos incômodos com os seus filhos. Isto é uma triste ilusão que desencadeia uma amarga decepção e vergonha. O princípio do amor é o ponto de partida para a disciplina e a correção, o que nem sempre é agradável e fácil de ser recebido. A palavra de Deus nos lembra quando somos corrigidos, isto no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. A verdadeira e exitosa correção e disciplina precisa estar pautada sobre a regra e o princípio do amor. No entanto, não é um amor baseado em princípios humanos, mas que tem o seu ponto de partida no amor de Deus, que nos leva a vivenciar o amor em direção ao nosso próximo. Quando este princípio é adotado, não há espaço para a vontade humana, seja ela almejada pelas crianças, os filhos, filhas ou pelos próprios pais. Para que haja uma verdadeira correção e disciplina, a vontade de Deus precisa estar acima da vontade humana. Por isso, pais que amam os seus filhos e entendem a vontade de Deus não fomentam os desentendimentos, brigas, conflitos e vinganças. Pais que amam os seus filhos e entendem a vontade de Deus também não vão isolá-los do mundo promovendo a educação desconecta da realidade. Pais que amam seus filhos e entendem a vontade de Deus não vão permitir que seus filhos cresçam denominando-se ateus ou adversos ao caminho da educação cristã. Pais que amam seus filhos e entendem a vontade de Deus fazem de tudo para que eles conheçam e assim trilhem o caminho da fé e da comunhão cristã. Pais que amam seus filhos e entendem a vontade de Deus não fazem a pergunta aos seus filhos: quem quer ir à igreja hoje? Mas afirmam: nós todos vamos ao culto hoje, pois esta é a vontade de Deus para a nossa família. Certa professora de ensino religioso partilhou com seus alunos uma declaração do apóstolo Paulo que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado a quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Após ler esse texto, a professora perguntou: quem quer ser capaz de fazer esta mesma declaração no final da sua vida? Entre mentes, um menino levantou a mão. Tal decisão assumida por aquele adolescente trouxe-lhe maturidade e fidelidade na sua caminhada de vida e de fé em momentos de crise, onde ele mesmo se perguntava: estou combatendo um bom combate? Estou completando uma boa corrida? Estou guardando a minha fé?
Este adolescente só pôde ter este direcionamento porque alguém lhe ajudou a entender qual o sentido e missão do ser humano neste mundo. Pouco antes da sua ascensão, em suas últimas instruções, Jesus deixou a seguinte ordem: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Qual é a nossa missão no mundo? Nossa missão no mundo é vivenciar os sinais do reino de Deus, que são fruto da vivência do amor de Deus por cada um de nós e a partir de nós. Quando Jesus dá a ordem de que os discípulos, dos quais eu e você fazemos parte, têm a tarefa de ensinar tudo o que ele tem ordenado, significa de que precisamos lembrar as pessoas à nossa volta de que estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, acima da nossa vontade. Isso também significa corrigir e disciplinar e direcionar as nossas crianças e filhos no caminho da paz, da justiça, da verdade e do amor de Deus. Qual a nossa missão no mundo? Vivenciar e propagar o amor nas duas dimensões. Na verticalidade com e a partir do nosso Deus e na horizontalidade a partir de Deus em direção ao nosso próximo. Que Deus nos inspire, encoraje e fortaleça a motivar crianças, jovens e idosos a descobrir a missão que cada qual tem neste mundo. E assim estaremos semeando a palavra de Deus. Que o Trino Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém.